A entrevistada de hoje no IA Trendcast é Thaís Sterenberg. Thaís é cofundadora e CEO da Elephant AI, que aplica inteligência artificial para potencializar a geração de receita em negócios B2B. Fundadoras do Mulheres de Growth, foi eleita Top 10 Female Founders to Watch da Aurora Tech Award e tem passagens por Fix e Quinto Andar. Thaís, obrigada. Muito bem-vinda ao IA Trendcast. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu vou adorar fazer esse papo contigo. Me conta como que a inteligência artificial entrou na sua vida. Boa. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui de começar e eu sou uma pessoa muito pragmática, assim, muito realista. Eu tive dores ali ao longo da minha carreira que eu queria muito poder solucionar. Então, a minha busca pela IA veio muito mais para solucionar dores pessoais que eu tive ao longo da minha carreira do que necessariamente por curiosidade para entender o futuro da IA, o que isso viria como transformação tecnológica. Mas, na prática, eu sempre trabalhei com growth, com receita, né? Então, o growth, ele é uma vertente que puxa a visão de marketing, mas também puxa a visão de vendas. E, junto, a gente olha para toda a esteira de receita de um cliente. Então, desde o momento que ele nem conhece a sua marca, até o momento que ele já é um cliente, que ele precisa ser retido e nutrido para ele se manter feliz ali, comprando seu produto. Então, nas minhas passagens anteriores de carreira, eu liderei e estruturei a área de growth B2B do Quinto Andar, por exemplo. E a gente sempre teve muitos desafios no seguinte sentido: eu preciso conseguir extrair dados das minhas operações comerciais, ou seja, das interações com clientes, para eu poder entender o que não está funcionando. E eu não tinha acesso a esses dados, apesar de toda a estrutura de ferramentas e de dados que a gente tinha, em termos de times, né? Times de dados, ferramenta de CRM, que a gente tinha nas empresas que eu passei, que eu implementei, ainda assim, o ouro mesmo do dado ficava na conversa. E quando eu comecei a entender o que eu poderia fazer para extrair mais esses dados, aí sim que eu me deparei com um uso real e transformador para as áreas que eu liderava, que foi a vinda da IA. Porque a IA consegue ser onipresente, ela consegue ouvir tudo, processar, transformar isso em dados e aí sim me fazer gerar mais receita, me fazer gerar mais negócio, que era o meu objetivo. Você faz o quê? Você entra no WhatsApp do vendedor, porque só assim para pegar Mas tudo que tá lá. É isso. é isso. Entro no WhatsApp do vendedor, a gente entra em todas as conversas, sejam elas online, presenciais, não importa o modelo da conversa, a gente tem como captar essa conversa, processar e analisar com um viés de vendas. Então, eu consigo saber qual das objeções que o cliente me trouxe pode vir a ser um motivo de perda daquele negócio. Qual dos pontos positivos que ele destacou do meu produto são um ponto positivo padrão de negócios ganhos, então eu consigo ter um nível de previsibilidade daquela negociação. E com isso, quando a gente olha para isso como um todo, né, como uma massa crítica de dados, afinal, se a gente tem, sei lá, 10 vendedores do meu time, cada um faz em média 5 reuniões por dia, a gente tem um volume de dados gigante, que antes era muito difícil da gente conseguir processar e transformar isso em informação acionável. Então a IA entra na minha vida assim. Eu empreendo com AI, né? Eu tenho a Elephant AI hoje ela tem essa função. E aí eu, pessoalmente, sou entusiasta. Então aí, depois que eu entendi o potencial que tem, aí eu comecei a fuçar em outros âmbitos. Mas o meu principal foco hoje é IA para alavancagem de receita. Muito bom, muito bom. O que te levou a criar a Elephant? Eu sempre quis empreender, né? E aí eu tive várias Foi a empreitadas. sua primeira iniciativa? Não, né? Não. Tinha tido. Já tive outras empresas. Na verdade, eu fui sócia de uma startup que é a Fix no início. Então, eu entrei como quinta pessoa do time, mas já com uma sociedade e acabei me tornando C-level ali, parte do board, enfim. Eu já tive 2 consultorias e eu tenho tive, né, porque hoje ele tá um pouco adormecido, um programa de mentoria, de carreira e de negócio, de liderança. Então, eu sempre empreendi com serviços, ou se eu empreendesse com tecnologia, eu tinha que ter ali um time que me complementasse, porque eu basicamente sou de marketing e vendas, né? A minha essência é de comunicação. Então, como startup, sim, no papel de CEO é a primeira vez, mas como negócio eu já tive alguns. E aí, o que me leva a empreender nesse momento, eu tô com mais ou menos aí 13, 14 anos de mercado. Comecei no marketing de multinacionais e entendi que eu não conseguia tangibilizar tanto o meu papel no resultado do negócio. Aí eu tinha aquela vontade de ver, nossa, eu quero conseguir vincular a ação que eu tô fazendo com o número do negócio aqui, do resultado. É muito difícil fazer isso numa multinacional. Aí eu comecei a empreender no paralelo. Tive consultoria, apoiei pequenas e médias empresas com planos de marketing. E quando eu apoiei essas empresas menores, aí sim eu entendi Aí você consegue ver tudo. que marketing tem que gerar negócio, né? Marketing tem que gerar dinheiro na ponta. E aí que eu entrei nesse mundo de receita. Muito legal. Você contou agora que você já fundou empresas, ajudou outras empresas.
Você, então, não acredita que fundar é um verbo solitário. Você trabalha nisso em Não. conjunto. Eu sempre fui multiprojetos. Sempre. Assim, tava até conversando com uma sócia num projeto meu, que é o Mulheres de Growth, que você comentou. E ela tava, poxa, não sei se eu empreendo, não empreendo. Eu falei, ué, empreende também, né? Tem É? tantas coisas que a gente pode fazer no paralelo. O Mulheres de Growth, que é a comunidade, virou um ecossistema de mulheres líderes desse mercado de growth. Ele nasceu também de uma necessidade minha de, poxa, eu preciso tirar um pouco a cabeça daqui do meu mundinho, da empresa que eu tô agora, pra me conectar com outras pessoas. E hoje em dia não é um negócio, é um projeto, mas ainda assim tem seu caixa, tem time. Ele Uhum. opera também sozinho, anda com as próprias pernas. Que legal. Você usa o quê? O modelo de negócio dele é tipo consultoria? A gente é uma Networking? comunidade com experiências e eventos. Então a Hum. gente tem imersão, a gente tem eventos bimestrais, que são happy hours, e patrocínios. Ah, muito legal. Muito É. bom. Você fala que CRM que é bonito por fora e bagunçado por dentro é mais comum do que parece, né? A gente estava falando aqui também um pouco antes que CRM difícil, caro, muitas vezes mal implementado, ou muitas vezes implementado só um pedacinho porque é caro, É. né? Ou porque é difícil e desistiram no meio do caminho. O que que tem de errado na forma hoje como as empresas lidam com os dados comerciais? É a culpa do CRM ou é do gestor, vamos dizer assim? Ó, essa é a pergunta de milhões. É, Vou contar primeiro a minha experiência pessoal antes, né, na era pré-AI e hoje em dia como eu vejo que isso mudou. Quando a gente está falando de uma pequena empresa que está implementando seu primeiro CRM, tem pouco recurso para contratar a melhor consultoria e o melhor CRM, né, do mercado, geralmente esse CRM vai ser uma bagunça. Porque existe pouco processo, pouca metodologia para colocar os dados no CRM. O que é um CRM, né, basicamente? Ele é um processo que você desenha e você coloca num sistema. Uhum, E esse sistema, ele vai fazer com que seu processo evolua para você conseguir acompanhar o seu pipeline. É isso um CRM, se for uhum, olhando especificamente para vendas. Quando a gente pensa no início desses processos, as ferramentas mais simples, elas te dão menos apoio para implementar. E para implementar um bom processo, você precisa desenhar o processo. É aí que as empresas falham, principalmente as mais iniciais. Eu não sei que processo que eu vou ter, eu falo com o cliente e faço a venda. isso. Como que eu coloco isso em etapas? É difícil fazer essa correlação. Quando a gente fala já de uma empresa maior, mais estruturada, como foi o meu papel ali no quinto andar, de estruturar um CRM para uma operação mais robusta, com seus 30 e tantos vendedores, poxa, aí já é um espectro diferente. Por quê? Porque eu consigo trazer um especialista, uma consultoria, a gente consegue ir aprimorando esse processo. Você Qual que faz é o um problema? pré-vendas, né? Exato. A gente vai desenhar o que a gente imagina, a gente implementa, deu certo, legal, mantém, deu errado, troca, aprimora. Qual que é o problema no caso de uma grande empresa? Ainda assim, você vai pagar muito caro pro melhor CRM do mercado, porque cada recurso ele empilha custo, né? Eu contrato esse add-on aqui, vai ter mais $10 na licença, daí eu contrato mais isso aqui, vai ter mais 20, depois isso aqui vai ter mais 50. Vai saindo muito cara essa conta Uhum, e você não consegue fazer a gestão sozinha, dificilmente você consegue. Você tem que ter um time especialista em CRM para manter, porque o processo fica muito complexo, fica muito robusto. Quando a gente olha para hoje com o AI, o que que muda? O CRM mais básico, tendo uma boa plataforma de AI que alimenta esse CRM, ele passa a gerar resultado já, gerar valor. Por quê? Porque eu não preciso mais ter um nível crítico de cobrar o meu vendedor para preencher e ele vai preencher errado. Eu não preciso mais desenhar as etapas, depois mudar os campos, criar campo novo, tira campo, põe campo. Eu não preciso mais fazer isso. Eu tenho o básico do CRM, que é um pipeline padrão, tradicional. Ele entra, faz uma reunião, aí ele faz uma proposta, entra em negociação, fechamento. Pipeline básico. Agora a IA consegue preencher e mover o negócio de etapa, com base no que ela entende que está acontecendo. uhum. Você tira uma responsabilidade de um time que não está preparado para lidar com aquilo e coloca na AI que já vem preparada. É excelente. Hum. A gente gera um valor muito grande para um CRM que antes não gerava resultado e motiva até as empresas menores a saírem da planilha. Já para uma empresa grande, mais estruturada, a gente faz economia de custo e melhoria de visão de dados. E aí, o CRM ele vai ser sempre muito robusto, ele vai ser a base do negócio, a base de dados. Uhum. A IA vai me ajudar a extrair informação dali, porque é muito dado, é muita informação. Por onde eu olho, para que eu olho, como que eu respondo a pergunta de qual que é a principal funcionalidade de produto que os meus clientes estão pedindo nas reuniões de vendas e eu ainda não tenho. Você não tem como pedir Não para o tem. CRM responder isso. Com Não a tá IA, ali. não tá ali. Com a IA você consegue fazer isso. Qual é a objeção que mais me gera perda de negócios? Você não consegue pedir isso para um CRM, com a IA e você consegue. Esse, pra mim, assim, é o ouro quando a gente fala de geração de receita, principalmente para negócios B2B que vendem com relacionamento. Você faz a pergunta
para suas interações com clientes e a resposta vem de forma mastigada. Só que aí, por um outro lado, né, a gente fala de inteligência artificial como base de dados, eu acredito que você encontre outros problemas, né? Sim. Porque antes a gente brincava que existia um bando de dados e não bancos de dados, mas agora, por exemplo, é o vendedor que usa o celular particular e não o corporativo, porque é mais confortável para ele não carregar dois aparelhos, é LGPD, né? Você acaba trombando com outras coisas que foram acontecendo ao longo dos Uhum. últimos anos, né? Sim. Desde o CRM até a venda pelo Zap, que Uhum. virou isso, né? Uhum. Então, assim, eu acredito que você acaba passando por outras implementações diferentes, né? Problemas diferentes, vamos dizer Com assim. certeza, com certeza. E aí, falando já, entrando nessa visão mais ética e de proteção de dados, né, Uhum, privacidade, qual que é o grande ponto? Se você tem uma empresa que tem níveis de relacionamento com o cliente, a partir desse momento o cliente ele aceita conversar com você. E aí o vendedor, ele, claro, a gente sempre recomenda que tenha pelo menos um chip corporativo, né, um número é. corporativo para o vendedor, porque daí você consegue ter o mínimo de gestão, né, Uhum. processo, governança em cima daquilo. Governança daquilo. Considerando que se ele tiver realmente um número corporativo, a nossa própria plataforma integra no número dele, no chip dele. Ele não precisa mudar, usar outro celular, ele não precisa só usar o computador, o WhatsApp Web. Eu vou captar todas as conversas, mas eu só vou captar conversa com o cliente. Como? Porque eu estou integrada no CRM. Eu sei quem é lead, quem é cliente, e eu puxo só as conversas dali. Quando a gente fala de WhatsApp, o WhatsApp ele virou prova, né? Ele virou argumento, assim como um e-mail. Então, a partir do momento que está tendo aquela interação, aquele dado é propriedade da empresa. Claro que ele não pode ser divulgado, Uhum. mas ele pode ser processado e entendido pela empresa, porque ele está ali, é uma troca onde as duas partes concordam em trocar informação. E ele pode ser processado e analisado. Então, em termos de privacidade ali, pensando que é um dado, eu poderia colar essa informação e colocar dentro do meu CRM. Eu estou facilitando a movimentação do dado, não tem problema. Quando a gente fala de uma conversa, tipo, nessa mesa aqui, a gente tá batendo um papo. Pra eu gravar essa conversa e mandar pro meu CRM, eu preciso pedir sua autorização. Porque aí eu vou botar meu celular aqui, vou ativar o aplicativo da Elephant e vou falar, olha, esse papo aqui pode ser gravado? Você se incomoda? E aí eu peço um consentimento verbal. É a única forma, não tem como. E até mais seguro do que um cloud, por exemplo, que ninguém vai saber que você tá gravando. É. Né? Porque aí tem uma questão ética até, Uhum. a gente vai ter que entender que o mercado vai mudando. É. Mas esse processamento de dados, ele sempre vai ser avisado, sempre vai estar visível para o cliente que ele está sendo registrado. Se for no online, vai aparecer. Se for presencial, você vai ter que pedir autorização. Se for no WhatsApp, é uma conversa que já está sendo entregue, né? A mensagem já está sendo trocada entre Sim, as partes. Então, é um sim. dado nosso aqui que a gente pode usar. Muito legal, muito legal. Imaginei que era isso mesmo, mas não estava conseguindo juntar as pontas. Uhum. Como separar a inteligência artificial do buzzword para vendas, né? Que virou tudo é com IA. Não, a gente vende por IA, a gente faz por IA. O que de verdade dá para colocar na prática? Essa é uma boa pergunta porque ela é polêmica. Eu ouço muito, a primeira coisa que as pessoas falam é: eu quero o SDRA. Eu quero que o meu vendedor, eu quero um robô que fale com o meu cliente 24 horas. Isso é excelente. Na teoria, se eu tenho um robô que vai responder com qualidade meu cliente 24 horas e é melhor do que uma pessoa que vai trabalhar das 9 às 6, ótimo. Tem tudo pra dar certo, tem tudo pra ser realmente uma transformação que vai trazer seus ganhos e perdas, né? Porque a gente vai mudar papéis. Assim como no passado a gente já mudou papéis em outras épocas, em outros avanços Sim, tecnológicos. outras indústrias. Exato. Tudo vai mudando. Agora, quando a gente vai de fato implementar o robô pra falar com o cliente, a gente precisa ter um nível de criticidade, de diligência desses testes, dessas interações, pra gente entender o que tá funcionando e o que não tá. Porque quando a gente coloca os humanos, é a mesma coisa. Eu vou precisar treinar o time, eu vou precisar acompanhar o time, eu vou precisar entender se tá performando. A IA é a mesma coisa. Você vai ter que ter uma equipe de gestão da IA. Elas são funcionárias, os agentes são funcionários. E eles são treinados, ninguém São entende. treinados. Todo mundo acha que a IA ela é inteligente. Não, ela é treinada. Exatamente. Ela é bem treinada. Exatamente. É aí que eu vejo que tem um hiato entre expectativa e realidade. As empresas ainda têm aquela... Quem quer por IA tem ainda uma visão muito uau. Nossa, a IA vai mudar minha vida, vai deixar meu custo aqui a zero em vendas, eu vou botar só o robô para atender. Não é bem assim. Você vai ter a IA para apoiar. Aí, o que eu vejo que é o ganho mesmo? Você usar a IA para potencializar o seu time. Se você tem 10 pessoas no seu time, essas 10 elas vão ter o triplo de produtividade com o IA
versus o que elas tinham sem IA. E você não vai precisar ter 30 pessoas, você pode manter as 10. Ou você pode tirar uma ou outra que não tinha um papel tão estratégico, mas você vai ter um time mais qualificado, você vai ter um time melhor, que vai gerar mais resultado com menos custo. Uhum. E aí eu vejo que é o humano usando a IA junto. Por exemplo, vou colocar um robô para pré-qualificar o lead, mas não para fechar a negociação até o final. Se for uma negociação mais complexa ou com um ticket médio mais alto. Ela vai fazer as perguntas básicas, ela vai já automaticamente registrar no CRM e vai passar mastigado aquela negociação para um vendedor tocar. E ele vai tocar com o apoio da IA para ter acesso às informações, para registrar os dados para ele, para fazer uma proposta por ele. Ele vai fazer o que ele faz de melhor: bater papo, conversar, entender o que o cliente precisa. Aí é incrível, aí é excelente. Mas eu ainda sinto que, e até um pouco dessa minha escola de growth, quando a gente fala de growth hacking, né, a essência do termo, é teste e experimentação. O tempo O inteiro. tempo todo. E a gente precisa ter esse olhar de teste e experimentação. Eu falei com uma empresa esses dias que me falou assim: a gente tá buscando sair do atendimento só com AI e voltar para parte do atendimento humano, porque a gente chegou num topo. Eu não consigo mais aprimorar essa AI para ela me gerar mais resultado. Ela tá me gerando tanto resultado ou menos do que os humanos. Eu ainda não achei o gatilho, então eu quero conseguir chegar na essência, na eficiência máxima dos humanos para replicar para AI e conseguir escalar minha operação. Olha o nível de senso crítico que eles tiveram. Ótimo. Né? É muito legal. E aí, a conclusão que a gente chega não é óbvia: a IA resolve pra mim. A IA chegou num teto, não soube aprimorar melhor o desempenho dela. Ela chegou os no humanos limite necessários. dela do treinamento que ela teve. Isso tem a ver Exato. com a minha próxima pergunta para você. Teve algum insight, além desse, mais surpreendente que a AI da Elephant revelou para você? E que você conseguiu replicar para outros clientes ou em outros cases? Eu acho que não tem um único, mas eu acredito muito que a gente é nosso próprio case. Porque, brevemente contando a história da Elephant, a Elephant nasce oficialmente em junho do ano passado. A gente tá em julho, faz um ano. Uhum. Ela começa a ser idealizada em abril. Foram 2 meses de idealização, construção de produto, colocar no mercado e ter cliente. Em junho a gente já tinha 15 clientes. Dali pra frente, a gente escalou muito rápido, com um time muito enxuto, com um custo muito baixo. Por quê? Porque eu já sabia o que os meus clientes estavam pedindo. Todo o roadmap de produto, tudo que a gente faz, desenvolve de funcionalidade nova no produto, é baseado no que o cliente pede. Então eu tenho um nível de chance de assertividade muito mais alto com qualquer coisa que eu colocar na rua, porque eu sei o que o mercado tá pedindo. Todas as integrações foram com base no que os clientes mais usam. Então eu escolho um CRM para integrar com base no que mais me pedem. Claro. O nível de assertividade de produto que eu tive foi incrível, assim, foi excelente. E o nível de rampagem de vendas, de vendedores, pro tanto de negociação que a gente faz, também foi muito rápido. Por quê? Porque cada vendedor que entra no meu time, em uma semana consegue tocar uma reunião, em 2 semanas consegue tocar a negociação inteira. Tá tudo pronto. A AI ajuda, e a AI dá feedback em tempo real. Então, assim, não acho que é um único insight, mas o nosso próprio resultado e a rampagem que a gente teve como negócio, e a gente, obviamente, é heavy user, a gente usa tudo que a gente oferece, é resultado disso. É resultado de você ter uma AI intrínseca à operação. Ela tem um poder grande. Com os heads da Lenovo aqui, que tá no ar até essa entrevista já, e eles falam isso. A Lenovo tem tantos funcionários que nós somos os próprios cases, a gente testa tudo dentro de casa antes de colocar qualquer coisa para fora, de tão grande que é. É isso. Que sinais mostram que a empresa está crescendo sem pensar? Você consegue identificar potenciais verticais de crescimento quando eles estão indo para cá? Você fala, não, é nesse vertical aqui. O sem pensar, ele geralmente vem sem aprender com o que foi feito, né? Então, assim, tem muita empresa que cresce muito e esbarra num platô e não sabe por quê. O problema é eu não sei por que eu esbarrei, dei de cara com a parede aqui, parei de crescer. Quando a gente fala de crescimento de negócio, o mais valioso e o que mais vai te trazer longevidade é você saber o que você tá fazendo para crescer. Esse assim, parece óbvio até, mas pouquíssimas empresas fazem. A gente vê isso mais nas empresas de tecnologia que vem muito dessa escola de Vale do Silício, né, startups, tecnologia e inovação lá dos anos 2000. Que é você olha o que você tá fazendo, você testa, aprende, e você replica. E aí você testa rápido, você testa pequeno, você gasta pouco dinheiro para testar. As empresas, a grande maioria das empresas do Brasil, elas têm um potencial a gente tem um potencial de mercado incrível. O Brasil é enorme, né? Tem muito potencial.
mas poucas delas aprendem com o que elas estão fazendo. Porque não tem nem dado pra você analisar, não tem nem processo pra você olhar do que tá funcionando, do que não tá, não tem nem visão de funil, não tem nada. Então, quando as empresas crescem e não sabem por quê, né? Crescem sem pensar, aí geralmente elas voltam e falam: putz, agora eu preciso de um consultor, agora eu preciso fazer um curso, agora eu preciso entender o que tá acontecendo. E é ruim, porque você desestabiliza todo mundo. Você desestabiliza o C-level, diretoria, você desestabiliza o time porque ninguém sabe por que não tá crescendo mais. Agora, tem uma outra coisa que eu acho que o brasileiro faz muito bem, por outro lado, pra crescer negócio, que é relacionamento. E aí esse relacionamento é um a um. A gente é muito bom de conversar, de construir mercado, de conhecer as pessoas. E você fazer construção de autoridade, assim, sabe? O mercado brasileiro é bom nisso. Os infoprodutores escalaram assim. Você coloca a sua cara lá e você faz com que aquilo seja vendável. A gente é muito bom nisso. Quem domina essa arte, eu vejo que independente se tem dado ou não, consegue vender bem, assim. Claro que talvez você, né, tenha dificuldade pra medir. Vai chegar alguma coisa. Como você traduz o raciocínio ampliado da IA no dia a dia? Raciocínio ampliado. Olha, não sei se eu entendi exatamente a pergunta, assim. Quando você fala sobre a IA ser usada como um raciocínio ampliado, agora como você falou, um Tá bom. colaborador, alguma coisa assim, como é que você leva isso para um dia a dia? Boa. Vou falar mais do time de vendas, tá? Quem eu Claro, respiro no dia a dia. é a tua vida. Exato. Todo bom vendedor, ele tem que ser organizado. E aí ele vai tirar uma hora do dia dele pra fazer follow-up, pra entender o que ele vai ter no dia, né, na agenda dele. Ele vai entender se ele tem pipe pro resto da semana, ele vai entender como ele tá previsto pra bater a meta do mês. Isso é básico, você pode ter CRM ou não ter, você pode ter o que você quiser. Você tem que fazer isso, sendo vendedor. Quando você tem tudo registrado com a IA e você sabe quanto você precisa bater de meta no mês, assim, o que você demoraria uma hora pra fazer, você vai demorar 10 minutos. Você vai bater o seu pipe, tá tudo lá com o status, com probabilidade bonitinha, com a nota que você tirou, com as dores que o cliente trouxe, com a etapa certa. Você ganha muito tempo. O que você ganha além disso? Assertividade. Por quê? Porque se eu fiz 5 reuniões por dia por uma semana, eu fiz 25 reuniões no mínimo. Eu tenho que lembrar de 25 clientes com 25 dores diferentes, com 25 etapas e momentos diferentes. Eu pego a minha biblioteca de dados, puxo, cliente fulano, dor X, dor Y, dor Z, fazer follow-up nessa data, tá tudo registrado, sugestão de follow-up é essa aqui. Copia, cola, manda no WhatsApp, resolvido. Então, essa expansão ali do nosso raciocínio, da nossa memória, é quase que o HD externo que pensa. Não é só um banco de dados, mas é o banco de dados que consegue te dar resposta. Você consegue ter um cérebro adicional. Sim. Para nível de gestão, eu já acho que é diferente. Eu acho que aí a gente sobe um nível. Porque o nível da gestão, ele não precisa só saber o status do negócio e mandar um follow-up. Não é tão operacional o processo. Você tem que entender no todo o que foi feito para melhorar para o próximo mês, para identificar gargalo. Basicamente Sim. é isso, achar problema e resolver problema. Aí você consegue pegar um mecanismo de IA que aprenda com tudo que está sendo feito e você conversa com ele. É que nem você conversar com o GPT. Só que ao invés de ser o GPT, vai ser uma IA que ouve toda a sua operação. Tudo que o cliente está falando. Então, aí sim eu já vejo que não é só produtividade, porque tem alguns níveis, né? O pessoal fala, vou botar IA pra ganhar produtividade. Eu uso bastante pro estratégico também. São bastante. poucas as pessoas ainda que usam. O mercado brasileiro ainda tá aprendendo. Ela rende bem, Tem que questionar dados e pedir checagem e tal, mas o pensamento estratégico tá lá. Exatamente. Porque ela foi treinada por pensamento estratégico. Então, o pensamento estratégico tá lá. É o que você falou, tem que saber tirar dela, né? Exato. E aí, por isso que aí o nosso papel como Elephant é tentar deixar a interface o mais clean possível, o mais fácil de entender possível pra eu achar as respostas que eu preciso rápido, assim. E o Mulheres de Growth? Como que veio e como que essa comunidade, o que ela te ensinou como líder? Nossa, essa é boa também, porque quando eu saí das multinacionais, eu passei pela Nestlé e pela Danone, principalmente. E aí, nessa transição, eu abri minha consultoria e eu fui convidada para ser a CMO da Fix. Mas a CMO da Fix era uma empresa de 4 pessoas, então ainda não era nada, precisava construir. Eu olhei aquilo e falei, ferrou, eu não sei fazer isso. Né? Eu recebi um desafio, confiaram em mim, mas eu preciso achar um jeito de fazer. Eu nunca tinha estudado growth, tecnologia, startup, serviço, nada disso, era tudo novo. Eu fui achar lugares onde as pessoas pudessem me ensinar. Eu fui buscar comunidades. Eu nem sabia do termo, ainda não era tão profundo, né? Esse termo comunidades como é hoje, difundido. Na época era 2018 para 2019. Aí eu achei aí eu falei, vou achar as pessoas. Achei uma pessoa, que é o Gabriel, o mineiro. Ele foi CMO da Singu e tal, então era um modelo de negócio parecido com o meu.
Ele tinha muito conteúdo, ele dava aula, ele dava mentoria. Eu falei, eu quero a mentoria desse cara, eu vou tentar. Não consegui, não tinha dinheiro pra pagar. Beleza, vou fazer o curso dele. Fiz o curso e muita gente hoje, né, até hoje, a gente faz um curso, beleza, fiz o curso. Depois que eu fiz o curso, eu comecei a consumir tudo de conteúdo que ele fazia, tudo. Entrei no grupo do WhatsApp dele, comecei a conhecer as pessoas, comecei a frequentar os eventos, comecei a compartilhar minhas dores, comecei a receber ajuda. E aí que eu aprendi o potencial de uma comunidade. Só que eu ia nos eventos e eu era uma das únicas mulheres. E aí eu comecei a reclamar, falei, olha, tem alguma coisa errada aqui, né? Por que não tem mulher nesse mundo? Eu vim do marketing, o marketing era cheio de mulher. Cheio de mulher, né? O que aconteceu? Comunicação, cheio de mulher. Pois é. E aí, isso foi muito legal da parte dele. Ele abriu as portas e falou, olha, é difícil a gente atrair mulher. Growth é um segmento, nessa parte de tecnologia, de resultado, analítico, é mais masculino. Se você quiser, as portas estão abertas, eu te ajudo a trazer mulheres. Mas aí você que vai fazer o trabalho. E nisso ele me apresentou uma pessoa que trabalhava com ele, que é a Duda, que é minha sócia no projeto. E falou, ó, vocês se conheçam, se resolvam, façam, eu dou estrutura. Ele deu espaço, deu um estúdio de podcast, a gente tem um podcast também. E a gente começou a atrair mulheres que estavam com os mesmos desafios. Quando a gente viu, a gente tinha um grupo de WhatsApp de quase 60 mulheres na época, hoje em dia a gente tá em 200, a gente é fechada, né, então tem processo seletivo pra entrar e tal. E a gente começou a ver isso como também negócio até, porque podcast começou a ter atração de patrocinadores. A nossa missão sempre foi contar a trajetória de sucesso para mulheres como ela realmente é, na vida real, assim, com as partes boas e as partes ruins, sem reclamar e sem também, né, Glamorizar. Glamorizar, exato. Hoje em dia, o que Mulheres de Growth virou e o que ele é para mim? Ele é um ecossistema onde eu posso confiar que eu vou ter qualquer tipo de ajuda que eu precisar. O que é muito incrível, porque a gente tá falando de ajuda profissional, né? Não é simples você achar uma pessoa que você pode trocar sobre negócio, sobre mercado, sobre liderança, sobre equipe, sobre, né, correlação ali com chefes e tal. É um lugar seguro, é um lugar onde as pessoas que estão ali, elas têm interesses muito parecidos, então acaba virando um canal de aquisição para a própria Elephant. As primeiras pessoas que testaram meu produto estavam na comunidade. E a gente acabou virando um movimento, onde as mulheres constroem espaço nesse mercado que era tão masculino, hoje em dia já tá mudando um pouco. Então, eu acredito muito em comunidades como alavanca de crescimento de negócio. Foi mais pra minha carreira primeiro. Hoje em dia eu já vejo que é pro negócio de todas elas, porque ali a gente até brinca, né? Os homens têm mais facilidade de fazer negócio entre si. Você vai no futebol, você vai no bar, toma uma cerveja e faz negócio. A gente tá trazendo isso pro mundo feminino de formas um pouco diferentes. Então a gente, né, faz um happy hour, aí faz uma imersão, a gente tá planejando ir num spa, coisas assim que são descontraídas, mas ainda assim conectam. E a gente tem as melhores mulheres do mercado ali, então é muito legal. Tem uma questão aqui aí falando na sua fala de mulheres, tinha planejado uma pergunta que eu vou mudar ela um pouco. Que mulher precisa ser competente. E só. Né? O que você acha disso? Existe uma expectativa social, né, em cima do nosso papel, que acho que a competência, ela amplia um pouco na família, na sociedade, como papel de cuidado, né, ser maternal, cuidar e tal. Na empresa você tem que gerar resultado, mas você tem que ser mais política, né, de certa forma. Existe uma expectativa diferente para a mulher e para o homem. Natural, tudo bem. Na prática, o que a gente vê de principais dilemas? Dilemas clássicos que aparecem na comunidade, não sou nem eu falando só. Maternidade como disrupção de carreira, mudança brusca, assim. E aí, infelizmente, são muitos casos de mulheres que tinham carreiras brilhantes e que tiveram um baque por conta da maternidade. Então, esse é um ponto que, assim, a competência não é suficiente. E aí a gente vê que demora alguns anos pra ela se recuperar. E aí eu tô falando de mulheres que estão em posições legais, de gerência, de coordenação, de head. É bem difícil, a gente já teve alguns casos de mulheres que foram contratadas, descobriram que estavam grávidas e foram demitidas. Enfim, esse é um ponto difícil. E tem um outro ponto que é a forma como a gente pode lidar com o ambiente. E aí uma das coisas que eu particularmente tento trazer para o mercado como founder mulher, né, empreendedora mulher, é o quanto que a gente pode ter acesso a coisas que a gente não acreditava que podia, porque a expectativa do mercado é diferente. Por exemplo, ir pra fora como líder, dar o rosto, virar rosto de marca, começar a tomar decisões, propor decisões, colocar as suas opiniões na mesa. São coisas que não são triviais pra gente, porque depende do ambiente que você tá, ele vai te brecar. E aí a competência que é esperada de você é tocar seu time, ser uma boa líder, né, dar feedback pras pessoas, fazer os one-on-ones. Na hora da gente falar de resultado, a gente tem mais dificuldade.
o prêmio que eu recebi agora, né, do Aurora Tech Award, acho que foi um marco, não só pra mim, mas porque eu pude colocar no mercado. Eu criei muito conteúdo, contei da experiência. Porque é um prêmio global para empreendedoras de tecnologia mulheres, que levou as finalistas, a final foi no Egito, eu fui pro Egito agora em abril. E o que eu aprendi ali, né? Que quando a gente fala de empreendedorismo feminino, apesar do prêmio ser um prêmio de tecnologia, todos os jurados estavam esperando negócios de impacto. Uhum. Espera-se que a mulher crie impacto. O meu negócio ele tem impacto em receita. Sim, em é isso que a crescimento gente de estava negócios. falando antes da Exato. entrevista começar. Qual o impacto? Exato. É impacto social, impacto econômico, impacto em receita da empresa? É impacto também. Exatamente. Mas esse é o ponto, né? Os jurados, e não é nem. A estrutura do prêmio é excelente, elas são maravilhosas, assim. É uma oportunidade incrível, eu recomendo pra qualquer mulher empreendedora se inscrever no prêmio deles. Mas os jurados que estavam ali tinham a expectativa que você gerasse impacto social, né? Sei lá, ambiental. Existe uma expectativa de que a mulher tenha esse quê maternal com o mundo, com a sociedade, com o ambiente, com o time. Eu busco tentar quebrar um pouco isso, assim. Eu gosto de falar de resultado, gosto de falar de negócio, eu gosto de tentar trazer as mulheres pra essa realidade que muitas vezes a gente sente que a gente não pode estar porque o mercado não nos apoia nisso, né? Ou que a gente é levada a estar ou fazer coisas que os homens não fazem. Exato, Que é isso que você falou. Cuidar da equipe, organizar evento, exato, organizar one-on-one, organizar team building, organizar premiação, organizar exato. almoço, jantares, o que a mulher faz. Cardápio. Uhum. Tem coisas que eu faço e fazia com muito prazer. Mas Sim. porque outros caras não podem fazer também. Não, e a gente pode usar isso como fortaleza nossa, como coisas que os homens não vão conseguir fazer e isso vai nos destacar, mas a gente não pode perder o outro lado. Não. Não pode ter medo de falar, não pode, né? E eu sei que tem ambientes que são mais tóxicos e difíceis do que outros. Muito bom. Mas foi uma experiência interessante. O que falta para você nas conversas sobre liderança feminina? Talvez isso do só do bem querer e não do resultado? Essa é uma coisa que a gente já vem trabalhando na comunidade. Eu fiz um movimento de carreira também que me colocou num outro ambiente, né? Então eu era a C-level de marketing e vendas. Hoje em dia eu sou CEO e founder. São ambientes diferentes, porque antes eu falava Sim. com outras líderes, agora eu falo com outros founders e investidores. Então, o que muda agora? Eu entrei num mundo onde é captar investimento com venture capital. É difícil sendo mulher, Sim, empreendedora. sim. Então, hoje eu tô buscando quebrar os paradigmas sobre ser founder mulher, como antes eu busquei quebrar os paradigmas sendo líder mulher. Eu tô mudando de espectro e eu tô descobrindo novos desafios que antes eu já tinha conseguido driblar e passar de alguma forma. Então, pra mim, hoje, o espectro de liderança feminina, né, que eu tô construindo é o máximo passar pro mercado de que é possível construir uma empresa, captar investimento, entrar no mundo de tecnologia, ganhar prêmio internacional, fazer evento, gerar resultado, ter um baita case, que tem poucas que falam sobre isso, né? A gente não tem tantas imagens de mulheres. Dá pra contar nos dedos as que falam disso pro mercado. Por isso eu faço muita questão de criar conteúdo. E eu também tô me aprendendo como founder, como gestora, tomar decisões difíceis, gerenciar caixa, fazer demissões, olhar pra um time que tem 15 pessoas e fazer ele ser equilibrado, né? A gente precisa realmente dar resultado rápido, como a gente corrobora com a pressão de um investidor versus a pressão do mercado. E é um mercado ultra competitivo e a gente tá vivendo uma corrida que é até meio doida, assim. Todos os dias as coisas mudam. Todo dia Todos muda. os dias tem uma empresa nova. Todos os dias tem uma solução nova e todos os dias o mercado muda. Os questionamentos dos clientes mudam. Então também é um nível de pressão mercadológica muito grande para Muito quem grande. empreende nisso. Tá sendo uma montanha-russa. Tá interessante. Dá muito bom, muito bom. Você vai tirar de letra. Eu espero. Por enquanto eu tô tirando, mas Tô assim. tirando, você já viveu o hype do crescimento com verba, Uhum. grandes indústrias, e agora é isso que você falou. Você tem que fazer muito com pouco, fazer gestão. Gente, não importa quantas forem, muitas ou poucas, dá trabalho, né? O que você acha melhor ou como você combina esses dois mundos, suas duas vivências? Eu sempre. Sempre não. Depois que eu saí das multinacionais, que era verba quase infinita, e eu entrei no mundo de startup, as minhas primeiras experiências foi gerenciando um budget muito baixo, porque a startup tinha pouco recurso.
E no Brasil, realmente, é difícil a gente estar numa empresa com muito recurso. Eu tive a oportunidade de estar no quinto andar numa época boa, tipo, caixa, né, bombando ali, 2021, 2022. E eu estava no quinto andar também na virada econômica, onde tudo virou eficiência, né? Começaram os layoffs, aí parou-se de gastar muito para crescer, independente da eficiência, e passou a olhar só para eficiência. Então, eu vivi vários dessas etapas. Eu sempre gostei de ver o quanto que cada real investido gera de resultado. Eu sempre fui muito, né, sempre tive essa visão. Eu prefiro lidar com budgets mais racionais do que aqueles megalomaníacos que você vai olhar, Também né, prefiro. me dá um Também pouco mais de prefiro. paz, que eu não Eu tô, também. assim, desperdiçando recurso. Não precisa ser escrito em pedra com sangue, mas se for bem pensado e todas as linhas estiverem lá, Exato, tudo exato. bem. Agora, eu acho que o principal desafio, quando a gente olha a nível global, se eu for olhar todos os players que estão na categoria que eu atuo no mundo inteiro, o Brasil é o que tem as empresas menos capitalizadas, assim, em termos de captação de investimento, porque a gente fala de investimento muitas vezes em reais, que é uma moeda desvalorizada. Então, se eu olhar os players europeus, tem captações de 3 milhões de euros, 5 milhões de euros. São empresas que, proporcionalmente, têm muito mais dinheiro que a gente. Uhum. Então, elas podem fazer muito mais coisas, elas podem ter times mais robustos, elas têm mais acesso a capital. Eu acho que esse é um dos desafios, não só a mulher ou homem, mas enfim, o mercado brasileiro ele tem esse desafio de recurso. São poucas as empresas que captam bem, captam muito e conseguem fazer coisas, né, muito maiores, mais amplas. Ao mesmo tempo, é um mercado que também tem muito potencial por ser um mercado enorme, mas que fica nichado dentro do Brasil. Então, agora falando de gestão, né, dessa visão de negócio, assim, o meu principal desafio é como que a gente consegue fazer muito com pouco, porque de fato eu tenho um investidor só, a gente deve captar de novo em breve. Mas como que a gente mantém a empresa em crescimento? E a gente sabe exatamente aonde investir para crescer, que é o que eu comentei que poucas empresas fazem. Eu sou muito, muito crítica com isso, porque senão com certeza a gente vai desperdiçar um recurso que a gente não pode desperdiçar. Aqui a Uhum. gente tem menos, Uhum. tem que usar de forma mais inteligente. O que você acredita que vai mudar? Você falou que tá tudo mudando todo dia, e tá mesmo, né? É impressionante. O que você acredita que vai mudar radicalmente nos próximos 3 anos? Nossa, 2, vai. 3 eu acho muito. é. Eu vou contar, assim, a evolução do que os clientes falaram pra mim até hoje, pensando nessa minha área, e o que eu vejo que tá começando a aparecer e o que eu acho que, pra onde eu acho que vai. Uhum. No início, o pessoal falava de produtividade. Eu odeio fazer anotação depois da reunião, meu vendedor demora 3 horas por dia pra preencher CRM, eu quero matar esse tempo. Acabou. Não tinha uma expectativa de que a AI fizesse mais do que isso pra você. Isso lá em maio, junho, julho do ano passado. Segundo semestre, as pessoas começaram a olhar e falar: pô, legal, já não preciso mais gastar tempo. Agora eu sei que a IA também pode avaliar meu time. Pode dar nota pro meu time, dizer se ele tá indo bem, se ele tá indo mal, se ele fez o que ele precisava fazer. Não é que a IA vai pensar a respeito do desempenho do vendedor. Uhum. A IA vai ser treinada sobre o que o vendedor deveria falar e vai ver se ele falou. É um pouco mais binário, né? Não Uhum. tem essa expectativa estratégica toda ainda. Passa 3 meses. Agora, a gente começou. E é muito E rápido. assim, os ciclos são de 3 meses Muito, mesmo. Estão sendo muito de 3 muito meses. rápidos. Passa 3 meses. Agora a gente entende que a IA pode dar feedback pro vendedor também. Pode dizer pra ele o que ele precisa treinar. E não só dizer se ele fez ou não fez. Muda a expectativa de novo. E aí, cada trimestre, eu acho que o trimestre é um bom ciclo, o nível de expectativas ele vai amadurecendo. Mas quando a gente pensa de uma forma mais longo prazo, né, dali a 2, 3 anos, a expectativa é que a IA faça tudo pra gente. Ela pegue uma coisa de um lugar, ela responda no outro. Tendências de vendas são sempre ter uma IA junto na reunião, seja ela um robô ou não. Pode ser uma IA que só me ajuda, você não vai ver, mas eu aqui no meu lado vou estar usando, que vai replicar eu mesma. Uhum. Então é a Thaís replicável em vários lugares diferentes e o meu time replicável em vários lugares diferentes. Eu vejo muito a diminuição da necessidade de você ter processos tão robustos a ponto de você implementar num CRM e você engessar o seu processo, porque cada jornada de cada cliente vai ser diferente e a gente vai conseguir lidar com isso. Com múltiplas jornadas e ultra personalização real. Tipo, a IA vai olhar para esse cliente e vai falar tudo que ele fez a partir daqui, essa é a melhor resposta que eu tenho para dar para ele. Eu acredito muito na ultra personalização do ponto de vista de gerar mais valor para cada cliente. Também acho muito legal isso. Isso eu acho que tá bem perto, tá? Tá De perto, ser possível, assim. O risco é que ainda tem muito erro. E eu não vou. A gente ainda não quer correr risco de perder negócio por IA falando errado com o meu cliente. Uhum. Então a gente ainda precisa calibrar um pouco. E
O fechamento dos negócios também, assim, fechamento e manutenção dos clientes. Tipo, analisar a base, levantar a mão para clientes bons, clientes ruins, ver comportamento, tudo isso, hoje em dia ainda é muito manual, muita planilha. Você tem boas ferramentas, mas elas não se cruzam, não se conversam. Com AI, você vai conseguir olhar para tudo isso e ela vai te dizer o que você tem que fazer em cada momento. Eu acredito que vai pra essa linha. Engraçado que você falou isso dos ciclos, né? Eu sinto mesmo que a cada 3 meses muda tudo, vem coisas novas, funcionalidades novas, tará. E só que o tempo de treinamento é muito superior a 3 meses, Total. Uhum. né? De 6 meses a 1 ano para você ter uma IA bem treinada. Aí você treinou, já tem modelos novos lá atrás, você fala, ai meu Deus, lá vou eu para trás de novo, né? Mas é esse o jogo, né? Você É. tá sempre treinando, sempre com possibilidades maiores, com funcionalidades maiores ou melhores, É. mas só que o treinamento ainda mais cliente a cliente, é muito específico, né? Isso também tá acontecendo, tá? O meu mercado, ele tá assim, a cada 3 meses muda o que o cliente me diz que ele gostaria. Ah, Não, não necessariamente muda o que ele tá usando, muda a expectativa dele. Eu vejo isso nos meus treinamentos também. Cada hora É. o cliente quer uma coisa. Mas agora a gente tá vendo que tá dando 1 ano e meio de categoria e as empresas estão completando 1 ano de contrato com as ferramentas que elas contratam e elas estão voltando a olhar o mercado para ver o que mais que tem. O que mais que tem de inovação no mercado? Porque as pessoas já estão sabendo que as inovações estão vindo cada vez mais rápido. Uhum. Então a retenção dos clientes, ela tá diminuindo. Isso é um fato para o mercado como um todo. Desafiador. Super desafiador. Eu fui no SaaStr, um evento nos Estados Unidos no ano passado, e o pessoal da Salesforce tem um venture capital, um fundo de investimento, e eles falam, hoje em dia você não consegue mais olhar para a receita recorrente de longo prazo para um software. Você vai olhar para uma receita experimental pelos primeiros 3 meses, para o cliente, ele vai pagar para testar. Se ele gostar dali a 3 meses e fechar com você, você tem mais 1 ano, teoricamente garantido, se você assinar contrato de 1 ano. Depois disso, você não pode contar com a longevidade do seu cliente mais. Isso eu consigo ver no meu dia a dia assinando os serviços. É isso. Então, os contratos tem a experimentação X ou o anual já pago inteiro. Todas as ferramentas de IA, elas estão vendendo como anual pagos inteiro e é isso. É isso que você tem. Vamos terminando aqui. Queria saber Tem 3 últimas perguntas. Qual a diferença entre quem vai prosperar com a inteligência artificial e que tipo de negócio que pode sumir? Tudo que é operacional pode sumir. Tudo que é somente operacional, né? Que você vai fazer tarefas repetitivas no fim do dia. A tarefa repetitiva, mesmo ela sendo física, você vai botar um robô que vai fazer. Basta a gente ver cenário de logística, construção de coisas, modelo de entrega. Tudo isso eu acredito que vai ser muito substituível. Uhum. Pode não ser 100% substituído, mas é substituível. E aí a gente vai ver quanto que isso vai tendo de aderência. Tem países que, tipo, já tem robô fazendo entrega, coisas assim. Uhum. Quando a gente fala do trabalho online também, e as empresas que oferecem trabalhos online também. Tipo, se a gente fala de trabalhos que são, fazer processamento de dados padrão, assim, te entrega um relatório padrão, tudo que tá padronizado tende a perder valor, porque agora as pessoas sabem que dá pra personalizar, elas sabem que dá pra botar senso crítico em cima. E eu vejo que o que prospera, pensando em carreira e em negócio, é aquilo que te dá o nível de customização que você precisa, personalização que você precisa. Porque cada negócio é um negócio, ainda mais no B2B, né? Eu vendo hoje inteligência de vendas. O gerente de vendas da empresa A é totalmente diferente da empresa B. Eles vão ter as perguntas diferentes, com um time diferente, com um processo diferente. Eu preciso permitir a personalização. Até fazendo um paralelo com o CRM permite isso. Uhum. Ele permite a ultra personalização a um custo altíssimo. 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 Por isso que a gente começou falando, que as pessoas largam mão. Porque Exato. É você muito quer difícil tudo. se Eu implementar. quero tudo, mas putz, vai ficar muito. Vai ficar caro, tipo, nem dá pra quantificar 1000 vezes mais caro. É surreal. Um custo e um esforço altíssimo. Exato. Pra mim, isso tende a morrer e você vai tornar tudo muito mais prático, rápido, fácil. Você vai conversar com o sistema e ele vai fazer pra você. É isso. Que hábito ou ferramenta, ou eu já peguei algumas coisas que você falou que eu achei bastante interessante. Que hábito, que ferramenta ou que escolha te deu vantagem real? Como empresária, empreendedora, funcionária. Hábito, ferramenta aí? Ou escolha? Escolha. A primeira coisa que aí, perfil mesmo meu, foi ser. Eu sempre perguntei tudo. Nossa, assim, mas assim, sabe a criança chata que faz todas as perguntas possíveis? Isso me deu muito acesso, porque eu não só faço a pergunta, mas consigo relacionar o que a pessoa tá me dizendo com a expectativa dela.
Curiosidade, eu acho que é assim, até por eu ser vendedora, se eu não tiver curiosidade pra saber o que você tá me dizendo, eu não vou vender pra Não vai você. vender nada. Exato. Então, em termos de hábito, fazer pergunta e ser curiosa sempre. E gera uma empatia enorme isso Gera uma também, empatia, né? Pra mostra vendedor, interesse. é fundamental, é fundamental. Em termos de escolha, uma escolha que pra mim fez muita diferença na minha carreira, até porque eu sou uma pessoa muito racional, então pra eu tomar um risco, ele tem que ser muito calculado. Foi ter a disponibilidade e, obviamente, a vontade, porque dá mais trabalho, mas de empreender no paralelo. Eu pude ter negócios diferentes ao mesmo tempo. Uma coisa que eu sempre fiz também é ensinar. Eu aprendo muito ensinando, porque eu me obrigo a sentar, montar material, estudar o material, ouvir as perguntas, e aí eu reflito sobre os meus próprios Eu gosto de negócios. ensinar por causa disso também. É excelente pra E aí você aprender. aprende de novo, né, com a pessoa. É É. muito bom. Eu acho muito bom. Se você pudesse deixar uma frase só para líderes que estão sentindo que seu modelo de crescimento está se esgotando, o que você falaria? Fala com a Elephant. Essa deixou o jabá na mesa. É. Mas eu diria pra questionar os dados, pra realmente parar e conversar com outros líderes. Ver o que as pessoas estão fazendo. Entra numa comunidade e pergunta, gente, o que vocês estão fazendo pra resolver problema X? O melhor jeito é você ouvir outras Eu pessoas. falei isso na minha última mentoria, que era uma mentoria coletiva. Eu falei, vocês falam com as pessoas? É. Né? Tem, assim, eu venho de um mercado onde se fala muito, Uhum. né? Que as pessoas, a gente vive em comunidade. Vocês se ajudam? Vocês têm comunidades nessas áreas de vocês? Vocês precisam trocar, gente. Sim. A sua dor é a mesma do outro. Muitas vezes é a Sempre. mesma. É. Muito obrigada, Thaís. Adorei. Adorei o papo. Obrigada a você. Foi um muito super bom. prazer estar aqui. Prazer é meu. E fiquem de novo aqui com a gente e até o próximo IA Trendcast.